Agostinho Neto, para que as novas gerações tenham o conhecimento do quanto custou a liberdade, quanto este filho de Angola, este patriota, este médico profundamente humano, este incansável servidor do povo, deu o seu contributo para que Angola hoje fosse um país livre e independente e pudesse inscrever-se no Concerto das Nações como sujeito do direito internacional público. Hoje nós temos a nossa soberania e devemos tudo isso ao primeiro presidente da República de Angola, o Dr. António Agostinho Neto, que devemos recordá-lo todos os dias, e recordar Agostinho Neto é colocar em prática os seus ensinamentos. Ele tinha a célebre máxima segundo a qual o mais importante é resolver os problemas do povo, e penso que cada angolano deve todos os dias interiorizar esta máxima no seu comportamento, na sua forma de estar, no seu local de trabalho, e até enquanto estudantes. Agostinho Neto foi um exemplo para as novas gerações, porque foi um estudante brilhante, foi um homem de cultura, um homem também da massificação do desporto escolar. Portanto, tinha várias dimensões, o Agostinho Neto, um líder visionário, e nós devemos todos os dias honrar a memória do primeiro presidente de Angola, o Dr. António Agostinho Neto. Olá, saudações. Eu tenho uma outra versão da história do nosso país, que é Angola, no que concerne então o Dia do Herói. É bem sabido que no nosso país tem apenas um herói, o suposto herói chamado Dr. Agostinho Neto, malogrado o Antônio Agostinho Neto, que o MPLA veneram e chamam, intitulam e fazem tudo para eles se perpetuar, continuar no poder até hoje. Mas eu vou contar uma história bem resumida, como se fosse a minha vida. Éramos 3 amigos. Dos 3 amigos, lutávamos, fazíamos uma aliança entre nós para ver se conseguimos melhorar o bem, o estado do nosso bairro ou da localidade onde nos encontramos. Então, nos formamos, fizemos muita coisa e lutamos, até que chegou o momento em que o nosso inimigo se convenceu em que deveria ter dado então a paz do nosso bairro ou nossa localidade onde nós vivemos. Então, nesta conversa, sentamos nós entre a comunidade vizinha e o suposto inimigo e os meus amigos, que éramos 3. Então, depois dessa sentada, conversamos, então acordamos de que, como vamos receber o nosso inimigo, então convenceu-se em nos dar a paz, então combinamos e acertamos para uma data futura concorrermos nós numa eleições para ver se entre nós 3 quem vai ficar com poder. Então, no regresso, nós, os meus amigos, os 2, ficaram no alheio e eu, por sua vez, passo a perna deles e tomo uma iniciativa de proclamar então esta paz definitiva na ausência dos meus amigos. Ou seja, sem meus amigos se aperceberem, então eu convoco uma dúzia de pessoas para então celebrarmos então a nossa independência. Então, depois dessa celebração que eu combinei com meus amigos, então fiz a proclamação às 0 horas, numa hora em que as pessoas estão a dormir, uma hora morta, que muitos dizem que é a hora dos ngapa. Então fui proclamar a independência. E os meus amigos, quando se aperceberam disso, não ficaram a gostar, porque eles estavam à espera de uma data para então concorrermos para ver quem vai ficar em frente para dirigir o destino do nosso bairro. Então, depois de se aperceber, então culminou então, com uma guerra entre nós irmãos, que nos durou mais de 30 anos de conflito interno entre nós, que então está chamada Guerra Civil. Para muitos que puderam entender,
é que eu quero dizer o seguinte aqui. O doutor Antônio Augusto Neto, ele, por sua vez, decidiu por si proclamar a independência sem a presença dos protagonistas, das pessoas que poderiam estar lá para então presenciar. Ele tomou iniciativa, ele e o seu grupo, de proclamar uma independência na ausência de muita gente. E quando outros se aperceberam, então correu com os outros e incitou na mídia pública dizendo que, epa, você, o povo não pode seguir fulano porque o fulano come pessoa. Epa, você não pode seguir fulano porque fulano mata pessoa. Então foi assim correndo. E todos esses 30 anos de conflito foi por causa da traição entre eles. Então eu digo o seguinte, que o tal dito doutor, que é o herói que esta senhora falou, que é do MPLA, é mesmo, o doutor Agostinho Neto é o herói do MPLA. Do MPLA, não dos angolanos, porque ele criou parasitas, ele criou sanguessugas, que até entre eles não se dão bem, se prejudicam, se matam. E eles não querem saber do bem-estar do povo. O povo vive a sorte. Se tu for já ver o dia do herói, nosso país não teria apenas um herói, teria muitos heróis. E, aliás, herói é aquele que tomba em combate, não é aquele que tomba no cadeirão, a relaxar, assistir um bom filme, uma boa novela.